Olá, terceiro ano. Vamos lá para a nossa terceira aulinha virtual de história. Vou tentar fazer um vídeo curto de novo. Todo dia eu falo isso, gente, mas eu não consigo. Quando eu vou ver o vídeo já está com 10 minutos. E aí é muito difícil carregar esses vídeos e da outra escola. Ai, uma dor de cabeça, mas eu vou tentar fazer um vídeo curto, até porque esse assunto nem é tão longo. É, a gente não vai conseguir fechar o bimestre com todas as matérias, porque é impossível explicar todos os assuntos nessa maneira. Então, muitos deles a gente vai ter que deixar para depois e resgatar quando a gente voltar à normalidade das aulas. Não sei como será isso, tá bom? Mas a gente viu nas últimas aulas, então, a questão da Guerra Fria, a gente viu a criação do Estado de Israel, a descolonização afroasiática. E a gente volta um pouco agora para a história do Brasil, resgatando um pouco daquilo que a gente já discutia lá em sala de aula, quando a gente falava na Era Vargas, antes de voltar para os assuntos assim da história geral, episódios internacionais. A gente está na apostila da aula 18 e a gente vai ver o Brasil, a República Liberal, que é de 1945 até 1964. Esse intervalo de tempo, estão vendo que eu cortei meu cabelo? Peguei o barbeador, fiquei horas ali no banheiro e fiz uma imundice, mas pelo menos eu tô careca de novo, né? Não sei nem como é que tá aqui atrás, não quero nem olhar, mas pelo menos na frente eu não tô mais com aquela cara de... Enfim. Fica parecendo um drink, né? Mas é água. Brasil republicano, então, vai de 1945 até 1964. É o intervalo que vai do finalzinho lá do governo de Getúlio Vargas, como a gente viu, pós-Segunda Guerra Mundial, Vargas não tinha mais nenhuma condição de manter-se como um ditador no Brasil. Então, como é que se esqueci a expressão? Enfim, ele abandona o poder e começam as eleições de novo para a escolha de presidentes, não mais aquela trajetória sucessiva de golpes como ele estava dando. Então vai do finalzinho do governo de Getúlio Vargas, em 1945, até 1964, que é onde há o golpe militar. Então são 5 governos, o de Dutra, que é o primeiro, Getúlio Vargas que volta de novo, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek. Não vamos ver todos, até porque a apostila não aborda todos nesse momento, provavelmente vai trazer nos próximos bimestres. A gente trata então hoje do governo de Eurico Gaspar Dutra, que era um general do Exército, mas que nesse momento não entrou na presidência com nenhum golpe militar, ele foi eleito democraticamente. Por isso que essa fase é chamada de República Liberal, porque foi um momento, digamos assim, um dos poucos na história do Brasil onde tivemos eleições efetivamente democráticas, né? Quando a gente se recorda que na República Velha existia toda aquela máquina eleitoral da política do café com leite, da política dos governadores, que as eleições eram fraudulentas e que não tinham o mínimo de seriedade, e depois a gente entra a partir de 1930 no governo de Getúlio Vargas, onde foi uma sucessão de golpes, como eu acabei de falar. De 45 a 64 foi relativamente tranquilo no sentido democrático da palavra. As eleições, os candidatos, os partidos políticos. Então tudo isso acontecia como deve acontecer de um regime democrático num regime republicano. Então, Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente dessa fase aí democrática liberal, foi eleito democraticamente, tiveram eleições e não foi um golpe militar, pelo menos até então. Então, olhei aqui para o texto e agora lembrei. Vargas renuncia, a palavra que eu tinha tentado lembrar agora há pouco. Então, o Brasil vai sofrer uma divisão muito influenciada, digamos assim, pelo contexto internacional da Guerra Fria. Então, vão se formar vários partidos políticos, coisa que era proibida na era Vargas. Se lembra, só existia o Partido Varguista. 2 grupos, digamos assim, de políticos, né, de visões políticas para o nosso Brasil republicano. Os nacionalistas, digamos assim, que eram mais alinhados com a esquerda, com as ideias de nacionalização das riquezas, de um Estado mais forte para defender os interesses do povo, para defender os interesses coletivos da nação, e os liberais, que estavam mais alinhados com os interesses econômicos, principalmente com relações comerciais com os Estados Unidos, e que achavam que deveria pautar-se a política econômica do Brasil dessa perspectiva liberal, né? Não tão estatizante como os nacionalistas. Então, nesse contexto aí, essa bipolarização internacional
vai trazer consequências, né, para esses partidos políticos aqui no Brasil, principalmente porque o Partido Comunista do Brasil vai acabar entrando na clandestinidade de novo. Na época de Getúlio Vargas, ele também já ficou durante muito tempo como partido clandestino, e isso já mostra um pouco do alinhamento, da proximidade maior que o nosso país tem com os Estados Unidos. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente discutiu Guerra Fria, que muitas vezes a gente tende a desconsiderar a União Soviética e tratá-la como um país inferior, como se os Estados Unidos fossem muito mais poderosos, e que é para a gente aprender a problematizar isso, porque essa é uma imagem realmente equivocada. Então eram duas potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos. A bipolarização não é uma invenção. Mas nós aqui no mundo ocidental, na América Latina, somos o quintal dos Estados Unidos. Então essa influência cultural, econômica, política é muito mais presente, né? Nem preciso falar quem é que hoje em dia bajula o presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então, nesse contexto, os partidos de esquerda, os nacionalistas, como eu estou falando para vocês, eles eram muito mais perseguidos, mas eles tinham também muita liberdade de atuação dentro desse contexto aí. E aí é nesse momento que vai ter as eleições de Dutra, e Dutra vai acabar o quê? Se alinhando muito mais com a perspectiva dos Estados Unidos e com o mercado financeiro internacional. Lembrando que os Estados Unidos queriam ampliar sua zona de influência para evitar que a União Soviética ampliasse a dela. Nesse contexto aí, ele vai considerar continuar com o Brasil, com, entre aspas, essa vocação para a agricultura, um país produtor de commodities, e a indústria de base, então exportar ferro, exportar alumínio, matérias-primas e importar os produtos industrializados. O Brasil vai continuar nessa perspectiva de tornar-se um mercado consumidor desses mercados norte-americanos. Há nesse contexto uma liberdade econômica e um crescimento econômico, mas muito em virtude também dessa aproximação com os Estados Unidos, os empréstimos que foram feitos para financiar, né, esse crescimento econômico. Eu sempre falo esse exemplo para os meus alunos, né? Imagina uma pessoa que está por aqui de dívidas no cartão de crédito, como muitos brasileiros vão ficar nesse período aí de pandemia. E aí você está, enfim, com a corda no pescoço e você consegue um empréstimo com o banco, sei lá, para 70 meses. Nesse momento você dá uma aliviada, mas nos próximos anos você vai sofrer a consequência de ter parcelas pesadas que vão consumir o seu salário, que vão consumir o seu orçamento. Ou seja, no governo de Dutra, os empréstimos internacionais, o financiamento norte-americano trouxe esse alívio para a economia, crescimento econômico, tira essa corda no pescoço, mas os outros governos vão ter que enfrentar um endividamento externo, vão ter que enfrentar essa alta da inflação, principalmente por essas relações comerciais muito herméticas, muito fechadas com os Estados Unidos. E além desse investimento na industrialização de base, que ele vai continuar o que Getúlio já fazia, no parque industrial brasileiro, essas questões de agricultura e de agropecuária, ele vai criar também um plano que, na verdade, é muito mais um slogan político que ficou conhecido como SALT. Então, saúde, alimentação, transportes e energia, que eram considerados, que na verdade são mesmo, setores estratégicos, né? Então, digamos assim, tinha que ficar meio que mais nas mãos do governo do que serem entregues, digamos assim, para o mercado financeiro internacional, o que já mostra aí uma dubiedade. É muito difícil a gente definir, então, esses políticos se eram exatamente nacionalistas ou se eram exatamente liberais, porque Dutra já mostra esse comportamento meio dúbio. Ao mesmo tempo que ele quer manter setores estratégicos na mão do governo, que seria muito nacionalista, ele pega muitos empréstimos financeiros com os Estados Unidos e essa aproximação comercial que é muito liberal. Mas, politicamente, ele não se identificava como esquerdista, digamos assim, ele era de um partido de esquerda, e lá vão 9 minutos de vídeo. E aí, ele termina, então, esse governo, digamos assim, com um sucesso econômico, principalmente porque é pós-Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil também é penalizado por conta do conflito internacional, as exportações, essa queda no comércio, essa crise. Parece que essa palavra dominou a história do Brasil desde sempre. Mas ele consegue terminar relativamente tranquilo o seu governo, e aí tem as eleições presidenciais de novo, e aí é o regresso
de Getúlio Vargas, o segundo governo dele, onde ele não resiste às pressões internacionais, ele acaba se suicidando e que a gente vê nos próximos vídeos, tá bom? Então fiquem em casa, vamos ter paciência, espero que eu consiga explicar o assunto para vocês de forma satisfatória. Tenham consciência de que eu não consegui terminar a apostila, mas a gente não vai perder essas matérias, tá bom? A gente continua nas próximas aulas, a escola vai entrar de férias, vocês sabem, mas em termos de conteúdo é só uma questão de tempo para a gente recuperar, tá bom? Beijo para todo mundo, saudade para todos. Ou melhor, saudade de todos e todas.